Deixa eu dar boa noite para o Pedro Cerizzi, que é sócio fundador da Scopus Investimentos e gestor de ações aí que atua no mercado financeiro. Boa noite, Cerizzi, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, um prazer estar aqui. Muito bem, prazer é todo meu. Eu queria já começar com o seguinte, até para tornar o assunto, que é um assunto árido, mas que impacta a vida aí de todos. Eu acho que está todo mundo começando a se interessar mais pela política econômica, por tudo que acontece na sua vida, vendo aí a inflação explodindo, o desemprego também aumentando cada vez mais, a fome se expandindo. Eu acho que a gente agora está vivendo uma onda, toda crise é uma oportunidade, né, Pedro? Você sabe disso muito bem. A gente, há alguns anos, ninguém conhecia os ministros do Supremo. Hoje, né, sabem nominalmente quem é cada um aí. O pessoal nem sabe mais quem é a seleção brasileira, quem são os integrantes da seleção, mas do STF sabem e participam do debate. Eu acho que a gente tem a chance de fazer isso com a economia. Trazendo para essa realidade, eu estou vendo muita especulação aí. Banco Central vai ter reunião do Copom, aumenta quanto? 1,5 ponto. Tem gente achando que o Roberto Campos Neto está querendo usar os juros para tentar resolver um problema, quer dizer, o resultado de um problema que está lá no Ministério da Economia, né? Com o Auxílio Brasil, toda essa crise fiscal que se instalou aí, instalou o pânico no mercado, né? Explica um pouquinho para a gente. Estou achando que é uma cloroquina, uma ivermectina para tentar resolver um problema que não se resolve com aumento de juros, é isso? Eu acho que eu queria fazer uma visão um pouco diferente de que as pessoas acham que o mercado entra em pânico, né? E o mercado ele está longe de estar em pânico. O mercado está, como você disse no começo, enxergando a oportunidade, né? Ele vê o que aconteceu, a fala do Guedes, principalmente, dizer o waiver, né, uma palavra em inglês que é perdão, tal, para gastar 30 bi a mais, como a oportunidade de extorquir o Banco Central e pedir 3% a mais de juro do ano que vem, né? E não existe nenhum pânico nessa atitude do Banco Central, do mercado em relação à política econômica de Brasília, né? Não tem nenhuma surpresa no que aconteceu. Assim, de alguém a dizer que estava esperando R$300, o mercado há muito tempo já trabalhava com R$400, só não se esperava que o Paulo Guedes dissesse, vou furar o teto, porque ele dizia que furar o teto era o fim do mundo. Então, vou furar o teto, opa, é o fim do mundo, então é assim que as coisas vão acontecer. Mas o ponto principal, eu acho que ficou muito claro, né, no áudio que vocês gravaram ontem, é essa relação umbilical entre o Banco Central e o mercado, né? Eles se falam muito, então, por isso que não existe pânico. Eles sabem o que está acontecendo, né? O que explica a movimentação na semana passada, a queda da Bovespa, o aumento ainda maior do dólar, diante daquelas notícias todas de demissão de secretários, da coletiva do Guedes confirmando que vai furar o teto. Quando a gente vê esse cenário, a gente acha que tá acontecendo aí o pânico, né? Tá o pânico instalado, que o mercado está reagindo diante desse cenário, né? Essa é a narrativa, né? O que eu acho que precisa ser esclarecido é que esse ente, o mercado, tal, ele não é uma coisa isolada, né? Todo mundo se conhece, esses grupos se conhecem. E em várias instâncias, o mercado ele interage, não só em Brasília, mas principalmente com o Banco Central, porque seria a fronte de contato do governo, né, do Tesouro, do câmbio, da venda de título público, das regulações bancárias passam, é necessário esse contato, né? O Banco Central exerce esse papel. Mas na concepção, né, das metas de inflação, né, ela foi lá em 99, quando o Armínio teve que criar as pressas depois da desvalorização, né,
eles criaram o que seria a expectativa de inflação, e o Banco Central usava a expectativa de inflação para guiar as decisões. Ou seja, na academia existe defesa de que uma das coisas que impactam a inflação futura é a própria expectativa de inflação futura. Então, é importante que as expectativas estejam ancoradas. Isso não tem problema nenhum. A questão é que depois de tanto tempo funcionando, né, o mercado entendeu que ele pode usar as próprias expectativas que ele cria para interferir nas decisões do Banco Central. E isso começou a ficar complicado. E, mais recentemente, eu sei, né, eu não estou, isso não existem grupos de analistas econômicos que contribuem para o Focus, que é uma fonte oficial de dados que o Banco Central utiliza na sua formulação de política monetária, e onde esses analistas combinam quais as projeções vão ser feitas e combinam o que eles acham que o Banco Central vai fazer. Então, é mais ou menos o seguinte, olha, até a semana passada todo mundo dizia que ia subir 1%. Aí era assim, gente, vamos gritar que vai subir 1,5%, todo mundo começa a gritar 1,5%, de repente o Banco Central, se ele não fizer isso, ele perdeu a credibilidade. Isso é absolutamente o rabo balançando o cachorro, né? Porque o Banco Central tem que fazer o que é certo. O mercado é que tem que seguir o que o Banco Central vai fazer, adivinhar o que o Banco Central vai fazer, antecipar o que o Banco Central vai fazer. Não o mercado tem que gritar, tem que fazer isso para o Banco Central fazer, né? E isso acontece nos dois sentidos. E o mercado, esses grupos, eles querem que o Banco Central faça o que eles querem, né? Então, isso foi muito assim, em alguns momentos isso se tornou muito claro, né? Eu acho que tanto no momento de redução de juros do ano passado, né, quando a inflação parecia muito baixa, mas pelos mesmos motivos que ela está alta agora, esses mesmos analistas diziam que o juro tinha que ir a zero, né? Agora, esses mesmos analistas querem que o juro vá a 12,5%, né? Que seria uma coisa assim, a gente sai do juro negativo para o maior juro do mundo num prazo de 12 meses, né? Então isso é realmente muito atípico e não deveria estar acontecendo. Vamos por parte aqui para o pessoal, os nossos espectadores entenderem, porque a gente tem vários aspectos aí do que você está falando que acho que são fundamentais. Essa relação, vamos voltar um pouquinho no que você falou ainda há pouco, essa relação do Banco Central com o mercado, você citou até o Boletim Focus, hoje saiu mais uma prévia de PIB, de IPCA, a gente colocou no site, inclusive, e claro, isso é feito com base nessa análise que você mencionou, em contatos frequentes do próprio Banco Central com as instituições aí que operam no mercado. Nós tivemos ontem o vazamento de um áudio de uma conversa do André Esteves, do BTG, com investidores, em que ele disse que o Roberto Campos Neto pegou o telefone e ligou para ele para perguntar o que ele achava justamente da queda aí dos juros, se isso estava já no patamar ali limite, né? Eu te pergunto, você como alguém que conhece bem, que opera também dentro do mercado, que sabe das práticas que são republicanas e não republicanas, é normal esse tipo de contato? É normal o presidente do Banco Central ligar para perguntar esse tipo de coisa para um banqueiro? É normal? Eu diria que no Brasil isso sempre aconteceu, né? Eu acho que não porque essa pergunta, ela é quase, ai meu Deus, é quase uma informação, não é uma pergunta, é uma informação, né? Diga assim, até quando eu posso derrubar? Eu estou dizendo o seguinte, eu vou derrubar, certo? Eu estou te dando uma informação. Aí o André foi muito esperto, né? Ele disse assim, olha, eu não sei, né? Ótimo, desliga o telefone, mas ele já sabe o que o Banco Central vai fazer.
E provavelmente o Banco Central vai perguntar hoje quanto que eu devo subir. Cara, é uma loucura, porque quanto eu devo subir? O cara fala assim, deixa eu pensar, daqui a pouco eu falo com você. Ele vai lá e faz a posição dele apostando numa alta, entendeu? É uma coisa que esse contato não pode acontecer dessa forma. E dessa forma. Se esses grupos se organizam e fazem não o que eles acham, mas o que eles gostariam que acontecesse, todo mundo fala junto, aí você está tendo uma coisa que é, aí sim, não republicana. Eu acho que o boletim Focus não poderia contar com informações de pessoas que participam do mercado. Porque senão a sua informação... Você entendeu que é um efeito circular, onde o que você gera... O que você acha que vai acontecer quando você coloca, gera um efeito no que vai acontecer. Então, é um ciclo que se vai repetindo. E, ao fazer isso, ele acelera os movimentos tanto para um lado quanto para o outro. Né? Então, assim... E eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Primeiro, as pessoas que defenderam essa agora, todos... Foi assim, eu acho que eu nunca tinha visto nessa magnitude, num prazo tão curto, antes da reunião do Copom, uma mudança tão dramática, né? Eu tenho aqui os números do Boletim Focus, né? Os números mais importantes é o seguinte, o PIB do ano que vem caiu né, de uma previsão de mais 0,5% para uma queda de 0,5%. Ou seja, em qualquer país do mundo, quando você tem uma previsão de queda de PIB, isso implica em queda de taxa de juros, não em alta em taxa de juros. Né? Uhum. A inflação projetada pelos modelos saiu de 4,2 para 4,3, que para mim é... Você não sabe o preço da gasolina, você não sabe quanto vai chover, então isso aqui é irrelevante. Em compensação, a expectativa de Selic para o ano que vem saiu de 9 para 11,25. Né? A gente está falando de 2,25%. Os mercados futuros já estão escrevendo a 12,5%. 3% sobre 7 trilhões são 210 bilhões de reais a mais por ano, por causa de 30 bi a mais no furo do teto. Né? E aí, abstrai isso, até que o Esteves falou super bem, o Mansueto falou super bem, a situação fiscal do Brasil, não por mérito, mas por causa da inflação, ela está muito melhor do que qualquer um antecipava. Esses mesmos analistas achavam que o PIB, a relação dívida-PIB chegaria ao final desse ano em torno de 95%, a gente vai chegar a 80%. Mas muito melhor do que qualquer um deles espera. Né? E agora, essa mudança de gasto do governo é tipo 0,30% do PIB. Então, isso é irrelevante do ponto de vista fiscal. Então, tudo isso é narrativa, e tudo isso é uma história para justificar a pressão no Banco Central para que ele acelere a taxa de juros de 100 para 150. E, Cláudio, é irrelevante. Não muda nada se você subir 100, 100, 100, 100, 100, enquanto a inflação não subir. Você não precisa acelerar nada. Fazer isso, você só quebra a credibilidade do Banco Central, porque o Campos Neto disse que ia subir 100 num evento dado onde? No BTG. Ninguém perguntou para ele. Ninguém obrigou ele a dizer, mas ele disse, eu vou dar 100, 100, 100, o necessário. E agora ele vai voltar atrás? Então, qual é a credibilidade no que o Banco Central fala, se ele disse isso há um mês atrás e agora muda de opinião? Não tinha que falar nada. Tem uma outra questão para o pessoal entender. Né? A gente está falando, normalmente a imprensa, assim, no geral, tradicional, comércio, ela trata essa questão de um aumento dos juros da taxa Selic para segurar a inflação. Aí, obviamente, isso tem um impacto na atividade produtiva, se aumenta o custo de crédito, isso tende a reduzir a atividade produtiva. No momento que você tem uma expansão do desemprego, é ruim, né? Agora, a gente tem ouvido justamente como justificativa você ter uma situação fiscal de rompimento do teto, etc., uma situação de
complicada, uma situação assim, de você ter, você falou em credibilidade, né? Tem uma questão aí também de credibilidade da própria política fiscal do governo, né? Do que pode acontecer mais para frente, não só em relação a esse Auxílio Brasil, mas de todo o resto que você pode cometer, né, para propiciar a reeleição do Bolsonaro. E aí, obviamente, isso impacta, né, no risco que você tem, né, de crédito, numa situação de fiscal mais complicada. Agora, tudo que a gente está tratando hoje, e desde a semana passada especialmente, dentro dessa discussão de furar o teto, pelo que você está me colocando aqui, é uma coisa muito mais a futuro, né, do que da realidade concreta da política fiscal. É isso? Exatamente. Porque quando o juro era 4,5%, o furo do teto foi 660 bilhões e o juro foi cortado para 2. O déficit fiscal foi de 12, acho que não tem um número completo, porque o deflator do PIB não saiu, em torno de 14% do PIB. Agora, o déficit fiscal sai de 0,7% do PIB para 1% do PIB, e eles querem que o juro saia de 9 para 12. Ou seja, o 4 para 2 estava errado, com furo de 600. Uhum. Ah, mas o precedente para reeleição... Se você está pensando em precedente em reeleição, o candidato favorito à reeleição hoje, que, pelas pesquisas, o Lula, ele disse que não vai ter teto. Então, a única coisa que a gente está tratando aqui, de fato, é o 0,30 do ano que vem. E não o que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer no futuro, vocês têm que perguntar para o próximo presidente. Então, se você está dizendo que o Banco Central vai subir o juro para 12, isso aumenta ou diminui a chance de eleger um presidente que vai respeitar o teto? No meu ponto de vista, eu acho que no mínimo aumenta a chance de um cara que diz que vai derrubar o teto, porque é contra a política dele. E eu acho que ele não vai mentir, e não tem razão para mentir isso. O Brasil sempre olhou os dados de política como se fosse o superávit primário. Sempre foi assim. Foi brilhante a situação de fazer o teto, porque você forçava o governo a gastar uma certa quantidade. E como tinha despesas que estavam crescendo ao longo do tempo, você obrigava o governo a fazer reformas. Tudo bem, não aconteceu, mas, de fato, o governo vai, pela primeira vez, desde 94, a gente vai ter um governo que vai gastar menos em relação ao PIB no último ano do que no primeiro ano. Isso é mérito desse governo? Não, é mérito do Temer. Não é mérito desse governo, é mérito do Temer. Mas vamos fazer uma maracutaia lá para mudar de junho para dezembro. Ótimo, não tem problema. Tinham 6 meses de folga, acabou o ano, não tem 18 meses para ele aproveitar a outra folga. O próximo presidente para derrubar, ele vai derrubar na Constituição. Acabou. Então, essa história toda é besteira. Só para colocar em números, o déficit americano era 20% o ano passado, caiu para 16% esse ano. O Brasil é 1%. Então, não é o número em si que é um problema. É toda essa polêmica que foi criada pela péssima comunicação, pela forma como foi feito, né? É como se o banco, é como se o Tesouro, né, que é representado pelo Paulo Guedes, apunhalasse o Banco Central a uma semana do Copom, né? E agora o Banco Central, para revidar a classe política, vai penalizar toda a sociedade, aumentando os juros para 12,5%. Só que aí tem uma outra coisa que a gente tem que lembrar, né? Foi aprovado a independência do Banco Central. Antes de ser independente, o Banco Central brasileiro tinha um mandato, que era a estabilidade de preço. Agora, com a independência, né, nós copiamos o resto do mundo. Então, agora, o Banco Central é independente, mas ele tem algumas coisas. Eu vou até ler aqui, né? No artigo da independência do Banco Central, o Banco Central do Brasil tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços. Parágrafo único. Sem prejuízo do objetivo fundamental, o Banco Central também tem por objetivo zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações da atividade econômica
e fomentar o pleno emprego. Então, se ele fizer isso e aumentar o desemprego, ele dá um motivo factual para o Congresso derrubar o presidente do Banco Central se quiser. O remédio está virando veneno. Deixa eu ir um pouquinho numa questão que você mencionou, porque a gente precisa trazer isso justamente para o nosso espectador. Bom, você está traçando um cenário, então, que eu estou concluindo aqui que é um cenário criado artificialmente para forçar o Banco Central a aumentar os juros. Para além de uma resposta política, você tem gente se beneficiando com isso, gente que já está posicionada, gente que vai lucrar com esse aumento. Operadores que já conhecem, já sabem que vai aumentar e que até pressionam para que não haja um recuo, né, por parte do Banco Central, porque já estão posicionados. De que maneira esses operadores lucram com essa manutenção dessa tendência de aumento? Por favor, explica para os nossos espectadores. Existe um mercado de taxas futuras de juros. Eles fizeram pesadíssimas apostas em aumento da taxa de juros. Então, se subir, eles ganham muito dinheiro. E a outra forma é que, quando você tem aumento da taxa de juros, aumenta o diferencial do dólar, da taxa de juros entre o real e o dólar, e fica mais difícil para quem estava comprado em dólar manter a posição, porque ele tem que pagar o dólar mais o CDI para poder ganhar, ou seja, para poder empatar, o dólar agora tem que subir 12%. Né? Então, se você comprou o dólar a 6, você precisa que ele vá pelo menos a 6,70 lá para poder empatar. Né? Então, a tendência é que você tenha uma apreciação do real, pelo menos no curto prazo, em relação ao dólar. Então, se você tivesse um cenário de crise política e de risco fiscal, você tinha um cenário de elevação das taxas longas de juros, e o que aconteceu nos últimos dias foi as taxas de juros curtas subiram mais do que as longas, o que é paradoxal para quem acha que tem problema fiscal no longo prazo, e o dólar caiu 2% hoje. O dólar está mais baixo hoje do que no dia que o Paulo Guedes falou que ia furar o teto. Então, esses operadores, eles estão se beneficiando. E no passado, eles diziam para derrubar o juro que eles apostavam na queda dos juros e estavam comprados em dólar. Então, agora eles estão apostando na alta dos juros e estão vendidos em dólar. Então, todo esse papo de credibilidade, isso aí é para a imprensa, é para história. Eles querem ganhar dinheiro quinta-feira, quando abrir o mercado, depois da reunião do Copom. Eu vou querer que você volte mais vezes aqui para a gente descortinar esse mercado financeiro e essas narrativas. Vai ser um pouco. A minha segurança, integridade física vai ser ameaçada, porque tem muito interesse por trás desse negócio. Bom, o programa permanece aberto aqui para tuas futuras colaborações, tá bom? Muito obrigado.